Irmãos, hoje nós continuaremos com a nossa série de mensagens em Hebreus. Hoje chegamos à nossa 21ª mensagem em Hebreus. Se o Senhor assim permitir, a nossa ideia é que ao longo de toda essa carta nós tenhamos 33 sermões ao longo de toda essa série de mensagens. Então já estamos caminhando para o final dessa nossa série de mensagens. E hoje, então, nós chegamos, na verdade, anteriormente já havíamos chegado ao capítulo 10, analisamos aquilo que o Senhor fala nos 18 primeiros versículos dessa carta, e hoje nós vamos ver um pouco mais, vendo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, entre os versículos 19 a 25, você pode acompanhar pela sua Bíblia, pelo seu smartphone ou na projeção. Só peço que, se você for utilizar o seu smartphone, que por favor utilize somente o seu aplicativo da Bíblia. Deixa o WhatsApp, redes sociais, qualquer coisa para depois. Se for somente em caso de morte, você pode usar o seu aplicativo. Se ninguém está morrendo, então não precisa. Então vamos ver aquilo que o Senhor nos fala. O pastor Aguinaldo falou que hoje pela manhã que chegaria o momento em Hebreus que nós falamos a respeito do vivo caminho que Cristo Jesus abre a nós, e na verdade hoje nós vamos falar a respeito disso. Onde então o Senhor, por meio do seu autor, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar? Pai, nós mais uma vez estamos aqui com os nossos corações ansiosos para ouvir, ó Deus, a Tua voz, para sermos, ó Deus, instruídos pelo Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito que o Senhor tem a nós, que de fato, ó Deus, reconheçamos esse livre acesso que agora temos em Cristo Jesus, e que de forma nenhuma, ó Deus, venhamos a desprezá-lo, pelo contrário, sabedores dessa verdade, que cumpramos, ó Deus, esse chamado que a Tua palavra mesmo nos diz, e que a cada dia nos acheguemos ainda mais ao Senhor. É em Teu nome, ó Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, uma verdade que é inegável entre todos nós é que nós somos muito bons para fazer promessas. E principalmente as promessas de final de ano estão aí para escancarar diante de nós essa realidade, para não nos deixar mentir a respeito dessa recorrência de promessas que nós fazemos a Deus, fazemos ao outro, enfim, nas mais diversas áreas da nossa vida. Mas, se por um lado nós somos muito bons em fazer as promessas, nós temos uma certa dificuldade em cumpri-las. E, novamente, como nós estamos chegando ao final de fevereiro, as promessas de final de ano ainda estão bem quentinhas na nossa mente. Mas a pergunta é: quantas delas nós já colocamos em prática? Ou, se nós já as colocamos em práticas, quantas estão ainda, nós estamos conseguindo cumpri-las? Ou seja, aquele regime, no segundo mês, de muitos, às vezes, já pode ter ido para o espaço. Ler a Bíblia em um ano, mas nós já estamos no final de fevereiro e a coisa ainda não deslanchou.
aquela promessa de início de uma atividade física ainda às vezes não começou. E essa eu falo, irmãos, essa é uma promessa que eu fiz a mim e ainda não cumpri. Eu reconheço que eu estou muito sedentário, eu subo essas escadas do salão social aqui para o templo, eu chego com 2 metros de língua para fora. E isso eu tenho só 37 anos ainda. Mas até o momento eu não coloquei. A minha esposa, que fez a promessa, já colocou, está lá fazendo caminhada. Eu que fico atrapalhando ela no cumprimento da promessa dela. Aquela promessa de ser mais assíduo às programações da igreja e que até o momento eu ainda não consegui cumpri-la, embora eu tenha até vontade, mas ainda não consegui me organizar para ser mais assíduos nessas programações. E às vezes, irmãos, isso acontece por causa do nosso próprio desleixo, a nossa falta de interesse no cumprimento daquela promessa, ou às vezes é porque nós estabelecemos muitas vezes um alvo muito elevado. Pegando o exemplo, por exemplo, aí é muita redundância, né? Pegando, por exemplo, o caso da leitura bíblica, onde você diz que leria a Bíblia em todo ano, às vezes isso foi algo muito elevado para você. Comece com menos. Se você conseguir ler os evangelhos ao longo de todo um ano, glória a Deus, aleluia. Mas eu gostaria então diante dessas verdades, e aí do exercício físico, às vezes eu já quero ser um crossfiteiro, né? Não seja um crossfiteiro, não. Comece fazendo uma caminhadinha lá em torno do seu prédio, da sua casa. Você não precisa começar com níveis tão elevados. Isso eu estou falando para mim mesmo. Eu moro a 2 quilômetros daqui, eu venho de carro para a igreja, para os irmãos terem uma noção. Mas então eu gostaria de fazer a você uma sugestão nessa manhã. Pois você já pensou o que aconteceria com você se você dedicasse a caminhar passo a passo e a experimentar cada minuto do seu dia, seja em meio ao seu trabalho, seja em meio à utilização de equipamentos eletrônicos, seja em qualquer atividade que você estava fazendo, em estar totalmente debaixo da presença do Deus Todo-Poderoso? Você já pensou nisso? E aí, talvez você até já possa estar dizendo, mas, poxa, pastor, essa não é uma resolução tão difícil quanto as outras? Será que não é um alvo muito elevado? Será que estar na presença de Deus e gastar tempo na sua presença não é algo muito elevado para mim? Mas eu tenho uma novidade para você, é sim possível. E na verdade esse texto tem uma grande novidade para a minha e para a sua vida, porque nós temos acesso garantido à presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos estar debaixo da presença de Deus e na presença de Deus em meio ao nosso trabalho, em meio à utilização dos nossos equipamentos eletrônicos, em meio à nossa rotina cotidiana. A questão é que nós separamos, nós dividimos, acreditamos que em determinadas esferas da nossa vida, Deus não pode estar presente, Deus não interfere, nós fragmentamos ou compartimentamos a nossa vida. E nós, irmãos, seremos muito tolos se nessa manhã nós não abraçarmos essa resolução de estarmos a cada dia mais na presença daquele que nos salvou dos nossos pecados, de estarmos a cada dia mais perto daquele que ceifou a vida do seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos adentrar a sua santíssima presença.
Se você é genuinamente salvo por Cristo, se você genuinamente foi alvo da obra salvífica promovida por Cristo, essa precisa ser não só a sua resolução nessa manhã, mas a resolução para toda a sua vida. Andar na presença de Deus, gozar desse livre acesso que nós temos a Deus, desse Deus que é tão poderoso e desse Deus que é tão maravilhoso. Pense, irmãos, você gosta muito de uma pessoa e você recebe a notícia que você vai estar com essa pessoa. Seu coração não fica alegre, desejoso, você não fica ali contando os minutos para estar com essa pessoa? Agora pense em alguém que é a enésima potência melhor e mais maravilhoso do que esse que você tanto ama. E se você anseia, se você conta os minutos para estar com essa pessoa, muito mais nós deveríamos ansiar, desejar, contar os minutos e os segundos para estar com o Senhor. Diante dessa verdade, então, não desperdice o livre acesso que você tem. Se nós temos esse livre acesso, se nós podemos gozar, desfrutar, nos maravilharmos com esse Deus Todo-Poderoso, não desperdice esse livre acesso. E esse texto, então, vai nos mostrar 2 pontos. As garantias que nós temos para esse livre acesso, e tendo, então, essas garantias, nós devemos experimentar esse livre acesso. Então, primeiramente, o autor aos Hebreus vai nos mostrar essas garantias. E o versículo, a partir do versículo 19, mostra então uma transição que ocorre na carta aos Hebreus. Porque até o versículo 18, o autor nos traz uma carga pesada de teologia. O autor estava fazendo uma belíssima ligação entre a antiga e a nova aliança, mostrando como os elementos da antiga aliança são cumpridos na pessoa e na obra de Cristo Jesus, e mostrando agora a superioridade, de Cristo em relação aos tipos do Antigo Testamento. Mas agora, a partir do versículo 19, como de fato deve ser toda a teoria, toda boa teologia, começa agora a se transformar em prática. E então, a partir do versículo 19, há essa mudança na carta aos Hebreus, e agora o autor começa a demonstrar esses fatores, esses elementos experimentais que nós vemos nos 3 primeiros versículos do texto que nós lemos, que na verdade são uma revisão de tudo aquilo que o autor já falou até aqui. Então, agora, nesse momento, o autor aos Hebreus coloca para mim e para você, diante dos nossos olhos, por que nós podemos experimentar de maneira calorosa, de maneira abundante, acesso à presença desse grande Deus. Porque é o próprio Deus, o próprio Cristo que nos garante. E para isso, o autor vai nos apresentar 3 garantias pelas quais nós podemos experimentar esse livre acesso a Deus. E a primeira delas é o sangue de Cristo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Tendo, então, considerado a superioridade do sacrifício de Cristo, o autor chega à conclusão que a primeira garantia que eu e você temos de acesso à presença de Deus, adentrarmos aos santos dos santos, é o sangue de Cristo. E observe que essa expressão que aparece no texto, santos dos santos, ela não é sem razão. O autor não jogou ela ali aleatoriamente, pois, de fato, ele quer trazer à nossa mente, à mente dos leitores originais, aquele local no templo específico que simbolizava a presença de Deus na terra, cujo acesso era restrito
a uma vez por ano, por uma única pessoa, o sumo sacerdote. E tendo então isso em mente, preste atenção naquilo que o autor ele quer dizer a mim e a você. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário garante agora a nós o acesso direto à presença de Deus. Agora nós não podemos entrar somente uma vez no ano. Nós podemos entrar a todo momento, e não é mais só o sumo sacerdote que entra, agora todo aquele que foi lavado por esse sangue de Cristo, remido dos seus pecados, alvo da graça salvífica do Senhor, pode entrar em todo o tempo na presença de Deus. Esse sangue garante a nós acesso ao céu, sim, meus irmãos. O sangue de Cristo, uma vez tendo lavado a qualquer pecador, uma vez nos remido, garante acesso ao Deus Todo-Poderoso, majestoso e gracioso. Mas a segunda garantia é o corpo de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui o autor continua utilizando o templo do Antigo Testamento como essa figura, como essa metáfora desse acesso agora à região celestial. Ele nos lembra que antes de adentrar aos Santos dos Santos, existia um véu que se estendia de alto a baixo no templo. E como a narrativa neotestamentária nos informa e deixa claro até nós, aquele véu, a partir do sacrifício de Cristo, ele foi rasgado também de alto a baixo, no momento em que Cristo deu o seu brado na cruz do Calvário. Em outras palavras, irmãos, o autor ele está querendo dizer a mim e a você, que conforme a carne de Cristo era rasgada na cruz, o véu era rasgado no templo. Conforme, enquanto o corpo de Cristo era quebrado no madeiro, o véu era quebrado no meio do templo. Por isso agora o acesso é garantido, não somente pelo sangue de Cristo, mas também por causa do seu corpo. De fato, para os leitores originais dessa carta, isso era completamente absurdo, inimaginável, e é exatamente por isso que ele diz que há um caminho novo, há um vivo caminho, porque o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não tiver parte no meu sangue, se você não tiver parte no meu corpo, você não tem parte comigo. Mas é exatamente porque agora nós temos o sangue, porque agora nós temos o corpo de Cristo, a sua carne rasgada, nós podemos intrepidamente, ousadamente adentrar a presença santíssima de Deus, algo que até então era inimaginável para pecadores como eu e você. Porque de fato nós não tínhamos acesso. Mas a terceira garantia é o sacerdócio de Cristo. Nós podemos agora ousadamente entrar na presença de Deus. Depois de falar a respeito do sangue, depois de falar a respeito do corpo de Cristo, ele diz agora que se isso não bastasse, nós temos um sacerdote sobre a casa de Deus, conforme diz o versículo 21. E os nossos pais, os da Assembleia de Westminster, muito acertadamente, nos nossos símbolos de fé, deixam claro e nos lembra a respeito dos 3 ofícios que Cristo ocupa enquanto nosso mediador. Para conquistar a salvação para mim e você, Ele necessitou exercer, ocupar o ofício de sacerdote, de profeta, de rei. E essa é a terceira garantia de acesso à presença de Deus. Os mesmos símbolos de fé afirmam que esse sacerdócio de Cristo foi exercido de 2 formas.
Primeiro, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício perfeito, como sacrifício suficiente. É por isso que não há necessidade mais de derramamento de sangue, mas que agora, como o nosso sumo sacerdote, à destra do Pai, cercado de glória e de majestade, ele detém poder sobre todas as coisas e roga por mim e por você. Ele roga pelo meu e pelo seu nome cotidianamente e de forma ininterrupta. Talvez, irmãos, eu como seu pastor, eu fale com você e não tenho rogado pela sua vida diante do Senhor. Talvez os nossos presbíteros e diáconos também se esqueçam de rogar por você. Mas o seu sacerdote, Cristo Jesus, o sumo sacerdote sobre todos os demais, não se esquece de rogar e de interceder por você. E que grande consolo é esse, irmãos, para nossas vidas. Porque quando pensamos em adentrar a presença de Deus, seja em oração, seja nos achegando a Ele em culto público, seja utilizando qualquer um dos meios de graça, quantas vezes nós já não nos sentimos pesados demais por conta dos nossos pecados? Quantas vezes nós já não nos sentimos desencorajados demais por causa da iniquidade que caracterizou a nossa vida durante toda essa semana? Quantas vezes já nós não nos sentimos fracos demais, inadequados demais, porque a nossa fé não é forte o suficiente, porque o nosso conhecimento doutrinário e teológico não é semelhante a de outras pessoas? Mas nessa manhã você pode sim abandonar esse sentimento de inadequação. Porque tudo o que você necessita para ter acesso à presença de Deus já lhe foi dado. O corpo, o sangue e o sacerdócio de Cristo. Aquelas palavras, irmãos, na cruz do Calvário, está consumado, literalmente significa: venha, chega mais, tenha acesso a esse grande Deus, que agora escancara as portas dos céus para receber pecadores como eu e você. Embora sejamos muitas vezes cheios de autojustiça, nos consideremos melhores do que os outros, de queremos que há algo de especial em nós, mas a Escritura nos lembra que sem Cristo não há garantia de acesso. E se você não está em Cristo, não se engane, não há acesso para você. O acesso é somente por meio de Cristo. Portanto, eu e você precisamos parar de confiar demais na nossa autojustiça, confiarmos naquilo que nós fazemos, pararmos de confiar nos impostos que nós pagamos, no fato de eu ser um bom pai ou uma boa mãe, porque tudo isso é irrelevante. Isso não é chave para abrir as portas dos céus. Aproxime-se de Cristo, porque a partir de Cristo sim é que você terá acesso ao reino celestial e à presença de Deus. Nós precisamos entender que uma vez que esse acesso está aberto, uma vez estando as portas dos céus escancaradas para nós, cabe-nos então a experiência do acesso a Deus. Sabedores daquilo que Cristo fez, do preço que foi pago, do sangue derramado, nós precisamos experimentar então esse acesso a Deus. Nós precisamos passar por esses portões que foram abertos, por esse véu que foi rasgado, e agora vivermos constantemente na presença do Senhor. E se nós, por um lado, temos 3 garantias, por outro, nós temos 3 experiências que eu e você devemos desfrutar
ao longo da nossa caminhada no que diz respeito a esse acesso a Deus. A primeira delas, uma experiência individual. Depois de falar das garantias, nos primeiros versículos, no versículo 22, o autor diz: aproximemo-nos. E aqui, irmãos, fica algo muito claro. Não é uma opção. Não é se tivermos vontade. É uma exortação clara. E esse texto é marcado por outras 3 exortações, que são as maneiras pelas quais nós experimentamos esse acesso a Deus que foi tão penosamente garantido por Cristo. Porque, irmãos, não experimentar o acesso a Deus é desvalorizar tudo o que Cristo fez em nosso favor. Quando eu e você deixamos de experimentar nas mais diversas áreas do nosso viver, ou em todas as áreas do nosso viver, melhor dizendo, eu estou desprezando a obra de Cristo em meu favor. Embora não verbalmente, mas na prática, eu estou dizendo, o que Cristo fez não me importa. Porque o que importa é o que eu estou vivendo agora. A minha autojustiça, a minha confiança, as minhas obras. Aproximemo-nos, acheguemo-nos ao Senhor, vamos buscar a sua santíssima presença. Busque a sua presença em oração, busque a sua presença na leitura da palavra. Os nossos símbolos de fé, mais uma vez, claramente nos ensinam que existem 3 maneiras através das quais Deus nos alimenta, que nós podemos experimentar esse acesso a Deus: a leitura, a oração, a participação nos sacramentos. A teologia mais recente, daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, fala de um 4º meio de graça. Não há nenhuma, irmãos, forma mística de nós experimentarmos o acesso a Deus que não seja por essas descritas. Se nós estamos cambaleando em nossa fé cristã, nós podemos fazer a análise e o resultado não será outro. A nossa oração está falhando, a nossa leitura bíblica está falhando, nós não estamos levando a sério a participação nos meios de graça, dos sacramentos. E aqui está o motivo porque muitos cambaleiam. Eis o motivo porque muitos vivem no nosso meio, mas que estão isolados espiritualmente, abandonados espiritualmente, porque nós mesmos estamos negligenciando os meios de aproximação. Usemos os meios que o Senhor nos deu, não fiquemos esperando a coisa cair do céu. Busque e você encontrará, bata e lhe será dado. Entretanto, essa aproximação não pode ser de qualquer forma. O versículo 22 diz que 2 características são extremamente necessárias para essa aproximação. Aproximemo-nos com sincero coração, tendo o coração purificado de má consciência. Essa aproximação necessita ser com a verdadeira certeza do Evangelho, ou seja, a certeza de quem você é, a certeza de quem você foi e a certeza de quem você será, reconhecendo que de fato nós somos pecadores, necessitados da graça e da presença de Deus, desse Deus Santíssimo. Infelizmente, nos nossos dias, o que acontece é o contrário. Nós nos achegamos diante de Deus achando que nós somos muito merecedores, que nós temos inúmeras virtudes, que nós fizemos inúmeros sacrifícios, cheios de direito e de razão para exigir algo de Deus, mas pelo contrário,
A forma correta de nós nos aproximarmos de Deus, primeiramente, é reconhecendo que nós somos pecadores e que, se não for a graça do Senhor sobre as nossas vidas e a sua presença, nós somos os mais miseráveis sobre a face da terra. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que em Cristo nós somos pecadores redimidos. Apesar de fato, não satisfazermos a justiça de Deus cumprindo a sua lei, a justiça de Deus foi satisfeita por nós, de forma completa na cruz. Mas há uma segunda maneira: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé e lavado o corpo com água pura. E quando lemos essa expressão, nós claramente percebemos que o autor aos Hebreus está tomando aqui como fundamento, como motivação para essa aproximação, a mudança interna, a transformação operada pelo Espírito Santo, que é confirmada pela dispensação do sacramento externo, do batismo. O que nós dizemos? Que o batismo é um sinal externo de uma graça interna que já ocorreu em nossas vidas. Nós, de fato, podemos nos aproximar de Deus com o coração purificado, porque a água que foi derramada sobre a nossa cabeça, ordenada por Cristo, sela essa realidade daquilo que aconteceu internamente. Em outras palavras, o que o autor aos Hebreus está dizendo é que vocês foram lavados internamente, vocês foram lavados externamente, não há mais nada que impeça a sua entrada na presença desse grande Deus. E essa é a sua experiência pessoal, só você pode experimentar isso. Mas a segunda experiência é a intelectual. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O motivo, irmãos, pelo qual nós amamos estudarmos, buscarmos o conhecimento teológico e das doutrinas, é para que nós não vacilemos. É para que nós conheçamos cada dia mais as promessas que esse Deus maravilhoso fez para nós. E essa é a segunda maneira de nós experimentarmos esse livre acesso a Deus. Dominarmos a sua palavra, conhecermos de fato a confissão da nossa esperança. Talvez você nessa manhã, você questione bastante o porquê de tanto estudo, o porquê de uma academia teológica, de tantas salas de escola dominical, por que ficar tão focado em letra, papel, conhecimento? Porque o que importa é o amor. E sim, o amor importa, e importa muito. Mas o amor não pode existir em detrimento do conhecimento teológico doutrinário. Mas o conhecimento doutrinário precisa ter essa principal função, lembrar a mim e a você das preciosas promessas, renovando a confissão da nossa esperança. Logo, a implicação do texto é: se quando nós guardamos firme a confissão da esperança, nós fazemos isso sem vacilar, isso quer dizer, e a conclusão óbvia é que, se nós vacilamos, é porque nós não temos conhecido o Deus ao qual nós adoramos. Quando a doutrina não tem a sua função específica na nossa vida, nós vacilamos em pecado, nós vacilamos na nossa fé, nós questionamos a nossa salvação, várias coisas começam a entrar em dúvida e o vacilar torna-se parte das nossas vidas. Ame, meu irmão, as promessas, conheça as promessas, debruce-se sobre essas promessas com uma certeza, não de que depois de conhecê-las, você vai estar pronto para todos os debates, ou para lutar contra todas as heresias existentes, mas com a certeza de que você
poderá descansar naquele que fez as promessas. Por que os hebreus destinatários dessa carta estavam querendo voltar para o judaísmo? Por não conhecerem a Cristo. Por não descansar nas promessas de Cristo. E aí, diante da primeira dificuldade que vem, eles começaram a vacilar. E não pense que isso é algo deles somente. Eu e você, todos os dias, quando pecamos, quando vacilamos, estamos deixando de descansar nas promessas de Deus. Embora não verbalmente, mas na prática eu estou dizendo, essas outras promessas me dão mais segurança do que as promessas que o Senhor faz na sua palavra. Mas a terceira é a experiência corporativa. E aqui é um motivo pelo qual os teólogos, e baseados também nas cartas de João, acrescentam um quarto meio de graça que trabalha junto com a oração, a leitura e os sacramentos. Então, porque a conclusão óbvia é, irmão, se você ama a Deus, você vai amar os seus irmãos. E se você ama os seus irmãos, você vai querer estar no meio deles. E quando você está no meio deles, você é fortalecido. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Em outras palavras, irmãos, a experiência de acesso a Deus não se limita apenas a uma experiência individual e a uma experiência intelectual, mas também a uma experiência corporativa. Não há carreira solo no cristianismo. Não há. E aqui está a razão porque muitos estão desestimulados. Se a Escritura nos exorta a considerarmos uns aos outros para que haja estímulo e fortalecimento, o contrário também é verdade. Muitos andam desestimulados, muitos andam fracos, tropeçando, caindo, porque andam longe da igreja. E se essa é a sua posição, a Escritura te corrige, a Escritura te chama ao arrependimento. É por isso o texto da nossa mensagem, não desperdice esse livre acesso, porque aqui é um dos lugares aonde você pode desfrutar desse livre acesso a Deus. Porque assim como o achegar, o estar no meio do povo de Deus não é opção. Estar no meio do povo de Deus não é fruto da sua vontade. Estar no meio do povo de Deus é mandamento do próprio Deus que faz bem para a sua alma e para a sua vida. Mas lembre-se que a sua presença aqui não serve somente para abastecer o seu espírito. Não serve somente para que você seja alimentado, para que você seja fortalecido. Mas eu e você também estamos aqui presentes para que outros sejam estimulados ao amor e às boas obras. Ou seja, a nossa responsabilidade então é dupla. E que esse, meu irmão e minha irmã, seja o desejo do seu coração quando você adentra esse lugar. Que esse seja de fato o seu objetivo.
que em cada aperto de mão, em cada abraço, que em cada palavra, que você deseje genuinamente estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, e dessa maneira experimentar a presença de Deus. Ora, se nós estimulamos o amor e as boas obras, quando nós consideramos uns aos outros, obviamente que não existe lugar melhor do que aqui. Eis o motivo do versículo 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Você está desestimulado para estar no meio da igreja? Seja estimulado por essa verdade. É aqui que você experimenta a presença de Deus. Você a experimenta individualmente? É verdade. Você experimenta essa presença de Deus quando você se debruça sobre a palavra de Deus, sobre livros cristãos e teológicos? É verdade. Mas a Escritura também diz que você experimenta essa presença de Deus no meio do seu povo. E essa é uma experiência que você não vai ter em nenhum outro lugar. Se você ama o Senhor, se você valoriza esse livre acesso, se você está tão empolgado pelo sangue, pelo corpo, pelo sacerdócio de Cristo, que escancarou as portas dos céus para mim e para você, você também amará estar no meio do povo de Deus. Você amará estar na igreja. E a conclusão contrária é também verdade. Por que muitas vezes eu e você não amamos tão ardentemente aqui estarmos? Porque nós não temos valorizado, como deve ser valorizado, o sangue, o corpo e o sacerdócio de Cristo. Para concluir, voltando lá às nossas promessas que fizemos, mesmo que a dieta não funcione, mesmo que a leitura não passe do livro de Gênesis, mesmo que qualquer outra decisão que você prometeu não se cumpra, não abandone essa. Não desperdice o seu livre acesso. Cristo nos deu acesso garantido a Deus, e a minha obrigação e a sua é buscá-lo, é experimentá-lo. Façamos isso hoje, façamos isso esse mês, façamos isso o ano todo, até aquele dia, quando nós gozaremos da sua presença, face a face e para todo sempre. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, obrigado a Deus por esse livre acesso. Obrigado a Deus por podermos nos deleitar dessa verdade, de que podemos adentrar aos santos dos santos pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Contemplarmos a beleza da Tua santidade, podermos, ó Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para os seus. Mas, ó Deus, ao mesmo tempo, olhando para essa verdade, não podemos nos esquecer que muitas vezes nós temos desprezado a experiência individual, a experiência intelectual e a experiência corporativa que nós podemos ter com o Senhor. Mas a nossa oração a Deus nessa manhã é que o Senhor corrija as nossas vidas, que o Senhor nos transforme, que a Tua palavra, que essa palavra cumpra o seu propósito, e que uma vez, ó Deus, sabedores das garantias que nós temos para ultrapassar esse véu que foi rasgado e contemplarmos a presença do Senhor, que nós em todo momento desfrutemos, experimentemos
desses momentos individuais, intelectuais e corporativos. É em teu nome, ó Cristo Jesus, que nós oramos.